Graça e paz. Queridos, hoje nós vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor, do que está escrito lá no livro de Filipenses 4, a partir do versículo 10, a respeito da gratidão de Paulo para com os filipenses. E lá está escrito assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui Paulo está agradecendo aos filipenses pelas provisões que os filipenses tinham mandado a ele. Todos sabem que Paulo, quando resolveu dedicar sua vida à obra do Senhor, ele não tinha como se manter. Então ele se mantinha através de doações, através dos mantimentos, através daquilo que a comunidade, que as pessoas doavam a ele. E os filipenses foram aqueles que os acolheu, foram aqueles que o ajudaram, que mais de uma vez supriram as suas necessidades. E aqui na carta aos Filipenses ele está agradecendo por isso. E aí quando ele fala, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo foi um homem que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, aprendeu aos pés de Jesus, e ele aprendeu, sobretudo, o quê? Que a ser honrado sem ficar orgulhoso, a estar humilhado sem se sentir desmoralizado, a ter abundância sem se vangloriar, aprendeu a ter escassez sem se queixar, mas continuava estudando, continuava aprendendo, né, cada vez mais. Então, Paulo foi uma pessoa que ele aprendeu a viver em diversas circunstâncias, né? A passar pela fome, a ter escassez, a ser honrado, a não ter honra. E mesmo assim, Paulo não se vangloriou. Paulo não deixou que a soberba ganhasse o seu coração. Então ele aprendeu a transitar em todas as circunstâncias, em todas essas circunstâncias, e ele não se abatia diante daquilo que ele estava vivendo. Ele não se abatia, ele não se deixava esmorecer, ele continuava firme nos seus propósitos, sem estar de olho nas circunstâncias que ele estava vivendo, porque o importante para ele era prosseguir para o alvo, era prosseguir fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, a cumprir com a missão que havia sido comissionado a ele. Então ele aprendeu a viver nas diversas circunstâncias. Quantas vezes nós nos deixamos abater quando uma circunstância ruim, de escassez, de desemprego ou de qualquer uma outra situação se abate sobre a nossa vida e nós nos desesperamos, nós perdemos a fé, nós ficamos, nos recolhemos, nos escondemos em nós mesmos e não prestamos atenção que devemos olhar para o Senhor, que devemos buscar na palavra o alimento que nos dá força, que nos faz seguir adiante, que nos faz continuar na luta sem medo. A palavra do Senhor, queridos, está o tempo todo reforçando que nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. O tempo inteiro a palavra vem nos mostrando tudo aquilo que nós precisamos para continuar firme nos propósitos do Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu aceitei a Jesus, mas eu vivo, eu dedico a minha vida à obra do Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Queridos, em momento nenhum, a ninguém foi dito que nós não teríamos aflições. Com certeza nós teremos aflições. O inimigo, ele quer nos causar distrações. E que distrações são essas? São exatamente essas aflições que ele coloca no nosso coração, que tira o nosso foco, que tira o nosso olhar da obra, de estar levando a palavra do Senhor, de estar buscando ajudar os nossos irmãos. Então, essas aflições, essas circunstâncias, muitas das vezes nos desviam do nosso caminho. E Paulo, quando ele fala aqui na palavra, ele está exatamente querendo nos dizer que independente da circunstância, eu vou continuar servindo ao Senhor. Independente da circunstância, eu vou continuar de olho no meu alvo, que é Cristo. Independente das circunstâncias, nada vai me parar.
nada vai me impedir de fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer. Amém? Então eu queria hoje que nós pudéssemos estar fazendo uma reflexão sobre essa palavra de Paulo, que nós tivéssemos um comportamento conforme aquilo que Paulo colocou aqui, que quando nós formos honrados, que nós não nos sintamos orgulhosos por isso, ou quando nós estivermos passando escassez, que nós também não fiquemos desesperados, ou quando nós tivermos abundância também, não simplesmente passemos a desperdiçar, que nós procuremos dividir com quem também precisa. Então, aqui na palavra, queridos, nós encontramos um norteador para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porém, muitas vezes, o que acontece? No meio do nosso desespero, nós deixamos com que nos roube a consciência, nos roube a nossa fé, nos roube o nosso foco, e aí o desespero nos cega. E é a pior coisa que pode acontecer, porque quando a gente olha para a circunstância, você não consegue ter clareza para enxergar aquilo que Deus tem para você. Às vezes a solução ela está bem diante de você e você infelizmente não consegue enxergar. Por que você não enxerga? Você não enxerga exatamente porque os seus olhos estão encobertos pelo desespero. Você não vai conseguir enxergar a solução para o seu problema. Então, comigo, quando você, querido, estiver nesses momentos em que você acha que nada mais você consegue fazer, que o desespero bateu, que você não tem mais forças, que você já tentou tudo o que você poderia tentar pelas suas forças e você não conseguiu, essa é a hora que o Senhor precisa de você, que você vá aos pés do Senhor. É a hora da dependência, que nós nos assumimos dependente da bondade e da misericórdia do Senhor. É nessa hora que a gente entrega nas mãos dele e com certeza você não vai ficar sem resposta. Eu quero orar por você para estar encerrando aqui a minha fala e pedindo ao Senhor que ele venha te dar clareza, que venha te dar mansidão, que ele venha te dar tranquilidade nesses momentos aonde a gente perde o foco, aonde a gente olha para as circunstâncias e não olha para Deus e não olha para aquele que pode gerar o socorro nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero nesta hora, Senhor, entregar a vida de todos os meus irmãos, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, agora comigo, ou aqueles, Senhor Jesus, que irão assistir depois, em qualquer das minhas redes sociais, onde esta palavra chegar, a cada pessoa que ela chegar, Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos diante do teu altar. Eu clamo a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu agir na vida dos meus irmãos. Não permita que nenhum venha perecer, Senhor, por falta de fé, que nenhum venha perecer, Senhor, pelo desespero, mas que, Senhor, o Senhor possa ser aquele, Senhor, que dá força, aquele que abre os olhos, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, renovar a sua fé e ter a firme certeza, Senhor Jesus, que Tu é o Deus do impossível, Tu é o Deus do sobrenatural, que não há causa perdida para Ti, Senhor. Então, nesta hora, Senhor, que o Senhor visite todos aqueles que estejam precisando de uma cura física, de uma cura espiritual, aqueles, Senhor Jesus, que estejam precisando de uma porta de emprego, aqueles, Senhor Jesus, que carecem de um milagre do Teu sobrenatural, Senhor. Visita agora cada um deles, Pai. Pai, eu decreto a vitória, eu decreto o milagre do Senhor na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Paizinho, sempre estar à Tua disposição, na Tua dispensação, para cumprir a Tua vontade, o Teu querer e o Teu chamado nas nossas vidas. Amém? Queridos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade que o Senhor nos permitir. Amém?